Na Terra dos Cacos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Bem-vindos a mais um episódio Na Terra dos Cacos, o podcast do Jornal Público sobre temas africanos. Desta vez, eu, António Rodrigues e o professor Elísio Macamo vamos conversar na primeira parte sobre a Rússia, que vai começar a explorar o urânio na Namíbia, um dos países com maiores reservas deste minério no mundo. A Rosatom, a agência atómica russa, anunciou que planeia começar a explorar o urânio na mina de Omarek a partir de 2029. Além disso, a Rússia vai partilhar o seu know-how em matéria de energia nuclear com aquele país da África Austral que tem uma extensa fronteira com Angola. O segundo tema da primeira parte tem a ver com a decisão da Justiça moçambicana de levar a julgamento o candidato presidencial Venâncio Mondlane, principal rosto da oposição em Moçambique, no âmbito de 5 processos crime por causa das manifestações contra a alegada fraude depois das eleições gerais de 9 de outubro de 2024. O Tribunal Supremo de Moçambique já recebeu os processos e declarou-se pronto para o julgamento. Na semana passada, soube-se que o Conselho de Estado levantou a imunidade a Venâncio Mondlane e também a Albino Forquilha, líder do Podemos, que por via da força de Mondlane se tornou no principal partido da oposição, para que ambos possam responder em tribunal pelos crimes de que são acusados. Na segunda parte do podcast, no nosso habitual espaço de entrevista, o convidado é o investigador angolano Domingos da Cruz, antigo preso político no âmbito do processo dos 15+2, e que é um dos autores do Manifesto da Sociedade Civil Angolana, que vai ser apresentado em abril, e que pretende denunciar a impossibilidade de haver uma alternância política em Angola através de eleições e apelar a uma nova luta de libertação nacional. Feita a introdução, passemos então à discussão das matérias. De um lado, a Namíbia, com vontade de juntar a energia nuclear ao seu mix de produção de energia para garantir a sua segurança energética num mundo desestabilizado em que os pequenos países periféricos são atingidos pelas consequências de ações que não conseguem controlar. Do outro, a Rússia, com vontade de pôr um pé num país com uma das maiores reservas de urânio do mundo, que ainda por cima tem uma posição estratégica na África Austral e no Atlântico Sul. Como disse o vice-primeiro-ministro russo Yuri Trutnev em Vinduk, a 16 de março, as decisões concretizadas na sessão da Comissão Intergovernamental sobre Comércio e Cooperação Económica dos dois países representam um passo importante para traduzir a confiança política em projetos concretos na utilização do subsolo, na energia e na cooperação industrial. Se tudo correr como previsto, a Rússia conta começar a extrair urânio da mina da Urânio One na região de Omarek, no extremo leste do país, na fronteira com Botsuana, em 2029. A entrada da Rússia na mineração do urânio namibiano será a contrapartida para Vinduk conseguir construir a central nuclear que deseja para garantir a segurança energética do país no futuro. No presente, a maioria da energia consumida na Namíbia é importada dos países vizinhos, principalmente da África do Sul. O governo tem estado em conversações com a Agência Internacional de Energia Atómica, bem como com a Rússia e a China, que é o seu segundo maior parceiro comercial a seguir aos sul-africanos, para a concretização desse desejo nuclear. A China, que conjuntamente com o Irão explora desde 2019 uma mina de urânio na Namíbia, a mais antiga ainda em operação. Professor, o que é que pensa deste estreitamento de relações entre a Rússia e a Namíbia? Bom, eu estou um pouco dividido. Por um lado, eu acho que a Namíbia tem uma situação concreta de dependência energética, né? Sim. E precisa de resolver essa situação. Então, é melhor resolver essa situação com os recursos que ela tem. E se ela tem um urânio, de facto, por que não fazer isso? Então, eu acho que, vistas as coisas desse lado, a decisão faz todo o sentido. Agora, há também, e a gente não pode ignorar isso, há também um lado geoestratégico. Quer dizer, a parceria que a Namíbia faz não é uma parceria técnica, é uma parceria política. E essa parceria política diz não só onde a Namíbia se vê como país, né, e inclusivamente a gente tem que dizer isso aqui, que tipo de valores é que a Namíbia quer que sejam identificados consigo, né, pelo tipo de parcerias que tem. E então isso levanta toda uma questão que me parece de facto relevante para todo o continente, em relação ao que o continente pensa sobre como gostaria de estar no mundo. Naturalmente que os países africanos têm todo o direito de fazer as suas alianças, mas eu acho que neste momento, apesar de que o Ocidente não se apresenta como
digamos assim, o exemplo e o modelo moral que ele gostaria de ser, eu acho que continua a ser uma fasquia muito alta, está a ser aqui, não sei, galgada, quando neste preciso momento um país africano decide fazer uma parceria dessa natureza com um país que nos últimos 5 anos tem se revelado um grande problema em termos daquilo que até distingue a própria Namíbia. A Namíbia é um exemplo de uma democracia que funciona no continente africano. Como essa democracia se sente tão à vontade para dar esse tipo de passo com um país como a Rússia, é uma questão que eu acho que deveria merecer alguma reflexão, né? Preservando naturalmente todo o direito que a Namíbia tem de fazer as suas opções. Só que as opções nunca são inocentes, né? E a gente precisa de refletir sobre isso aí. Professor, mas tendo a atenção que está aí dividido, o peso da primeira parte não é muito maior do que o peso da segunda. Tendo a atenção que, tal como eu disse na introdução, os países periféricos estão sempre a sofrer as consequências das decisões que eles próprios não controlam, que são dirimidos longe, em outros palcos. Não será que a Namíbia não tem todo o direito de aproveitar, neste momento, numa altura em que a Rússia precisa também de aliados, conseguir isso, ou seja, conseguir essa independência energética de que tanto necessita, tendo em atenção que é um país semidesértico, com muito pouca forma de ter outras alternativas, a não ser, logicamente, energia solar? Sim, não, é por isso que eu digo que eu estou dividido, porque eu realmente reconheço o direito que a Namíbia tem de fazer essas opções. E eu reconheço também a razão prática que está por detrás disso aí. Ela faz todo o sentido, tanto e faz muito sentido que seja pela via do urânio, não é? E mesmo do ponto de vista geoestratégico, depois da agressão americana e israelita contra o Irão, eu comecei a ter muitas dúvidas. Bom, na verdade sempre tive essas dúvidas em relação a uma espécie de aceitação tácita de que os únicos países no mundo que podem utilizar tecnologia perigosa com responsabilidade são os países mais fortes. E a gente está a ver que o mesmo receio que, por exemplo, se manifesta em relação à possibilidade de o Irão ter armas nucleares, é o mesmo receio que nós temos de ter em relação ao fato de que os Estados Unidos têm armas nucleares. Quando a gente olha para quem governa os Estados Unidos hoje. Então, eu percebo isso tudo. O que me inquieta, e é mesmo uma inquietação, é a oportunidade do tipo de parceria. Tanto mais que, apesar de eu não ser especialista na matéria, tenho algumas reticências em relação à capacidade, neste momento, a capacidade financeira e a capacidade tecnológica da Rússia de facto, dar à Namíbia aquilo que a Namíbia precisa. Para além de outras questões que neste momento são secundárias, mas que têm a ver com questões mesmo de segurança da própria tecnologia. Não sei, os russos não têm sido exemplares na sua preocupação com a segurança para as pessoas e por aí fora. Mas a minha maior inquietação é realmente em relação à mensagem que a Namíbia está a transmitir de si própria, né? A imagem que ela está a transmitir de si própria sobre como ela se define no plano internacional. E eu, sinceramente, eu sei que eu estou a defender uma posição muito controversa, mas eu, sinceramente, tenho muitas dificuldades em levar a sério um país africano que vê na Rússia de Putin, neste momento, vê nela um parceiro sério, um parceiro idôneo para qualquer que seja a iniciativa, né? Então, é essa inquietação que eu tenho. Mas eu devo dizer que reconheço realmente o direito que a Namíbia tem de fazer as suas opções. A concretizar-se, ou seja, mesmo se a Namíbia conseguir mesmo construir o seu reator nuclear, a Namíbia poderia tornar-se no segundo país africano com energia nuclear, sendo que o único país neste momento que tem energia nuclear é a África do Sul. Isto seriam 2 países nucleares no mesmo espaço regional de Angola e Moçambique. Que impacto é que isso poderia ter em termos de relações na África Austral? Bom, naturalmente que essa é sempre aquela questão de percepções, né? Sim, e as percepções são muito importantes. É possível que
em Angola se ganha a percepção de que a Namíbia é uma potencial ameaça à própria segurança de Angola. Sim. O cenário clássico, não é? Quando a gente tenta responder a uma pergunta como a que colocou, Antônio, é de pensar na escalada, de dizer assim, bom, então agora há de haver uma corrida, para este tipo de tecnologia e, em princípio, a Angola disporia dos meios financeiros para fazer isso aí. Depois, pronto, a gente começa aí a ver uma espécie de encosta escorregadia, né? Então, toda a gente vai seguir e por aí fora. Essa percepção é muito plausível e isso talvez levanta de novo a questão de saber por que é que um país como a Namíbia está interessado em criar este tipo de cenário e se de facto é algo que vai contribuir para manter a estabilidade que a Namíbia tem e que ela precisa de ter para continuar a fazer bem as coisas. Porque o fato de até aqui muito ter corrido bem na Namíbia não significa que a Namíbia já atravessou o Rubicão, né? Quer dizer, a Namíbia é apenas uma exceção. E é possível que, porque a gente também não percebe muito bem porque é que a coisa está a funcionar. Então é possível que haja uma reversão qualquer. E como é que vai ser? E com uma situação em que eles dispõem de uma tecnologia de alto risco, que precisa de facto de gente com muita responsabilidade a controlar o poder político. Sabe, tem todos estes elementos que me deixam um pouco inquieto. Passemos então ao segundo tema. O Ministério Público de Moçambique acusou o candidato presidencial Venâncio Mondlane de 5 crimes no âmbito das manifestações pós-eleitorais do final de 2024 e princípio de 2025. Apologia pública de crime, incitamento à desobediência coletiva, instigação pública de crime, instigação ao terrorismo e incitamento ao terrorismo. O Ministério Público moçambicano atribui a Mondlane a autoria material e moral desses crimes e o Tribunal Supremo considerou que havia matéria para julgamento, tendo solicitado ao Conselho de Estado que levantasse a imunidade a Mondlane para ser julgado, algo que já foi feito. Também Albino Forquilha, líder do Podemos, o partido que Mondlane catapultou à liderança da oposição em Moçambique, viu a sua imunidade como Conselheiro de Estado ser levantado também para responder no âmbito do mesmo julgamento. Mondlane mostrou-se publicamente favorável a esse julgamento, dizendo, citado pela agência Lusa, que haja julgamento, que sei que vai ser o julgamento do século em Moçambique. Estou pronto, vou lá feliz, a rir, sorridente e sem nenhum remorso. Estou pronto. Os mais de 5 meses de protestos generalizados por causa da alegada fraude nas eleições paralisou Moçambique. A polícia moçambicana reprimiu com dureza os protestos maioritariamente pacíficos que se saldaram em mais de 400 mortos. Professor, este julgamento servirá à justiça ou contribuirá apenas para voltar a acirrar os ânimos? Eu acho que vai contribuir mais para acirrar os ânimos, né? E todas as indicações são nesse sentido. Inclusivamente a celeridade de todo o processo já é uma forte indicação de que não se trata de um verdadeiro julgamento, trata-se de um processo político e essa para mim é a parte mais preocupante. Ao mesmo tempo, eu acho que as autoridades moçambicanas estão numa situação difícil, né? Porque o que aconteceu foi grave, não há como a gente recusar isso aí. Foi grave, afetou a vida de muita gente de forma muito, muito negativa, afetou o país inteiro, e eu acho que faz todo o sentido que haja responsabilização e, sobretudo, responsabilização criminal, né? Então, eu vejo isso aí, mas isto tudo é parte de um sistema político completamente disfuncional, né? Porque é essa disfuncionalidade do sistema político que, bom, entre aspas, não deixou outra alternativa a não ser o recurso à violência e por aí fora. Então, o que eu acho estranho, por exemplo, é que só se faça este processo contra esses dois políticos, mas que, por exemplo, não haja nenhum tipo de responsabilização do ministro do Interior, que foi responsável pela força policial, do comandante-geral da polícia, que foi responsável pela força policial, e que usou violência desproporcional. Não há como negar isso. Eu lembro-me que, na altura, eu próprio apelei nas redes sociais à demissão do próprio ministro do Interior e do comandante-geral da polícia, porque a atuação da polícia foi desproporcional. Então,
Acho muito estranho que se prossiga com o processo, mas não haja nenhuma movimentação, nem mesmo, pode não ser por parte da Procuradoria-Geral da República, mas por parte das novas autoridades, que haja um inquérito, por exemplo, para saber, para apurar responsabilidades, para ver como é que foi a cadeia de comando, quem tomou esta e aquela decisão. Portanto, isso tira toda a legitimidade ao processo, infelizmente. Pois era isso que eu lhe ia perguntar, ou seja, o facto de só se julgar estes dois líderes da oposição e não se julgar a repressão policial manifestamente exagerada e que causou tantas mortes, não vai permitir a Mondlane alegar que isto é um processo político, não é? Porque é uma perseguição da justiça, tendo em conta que só se julga um dos lados. Sim. Eu acho que, bom, ele já disse, né? Sim. Ele tem dito isso aí. E eu acho que nesse sentido ele até tem razão. Embora eu próprio ache que não é um bom argumento da parte dele. Eu acho que é um argumento que revela talvez um fraco sentido de responsabilidade política. Porque ele tomou as decisões que tomou em consciência. Ele tomou as decisões que tomou porque de facto achava que aquela era que era a via. E eu teria muito mais respeito por ele como político se ele assumisse isso. Se ele viesse a público e dissesse, olha, eu tomei esta decisão porque não via outra maneira de fazer as coisas, de fazer a mudança que eu gostaria que fosse feita. Ele até podia dizer de fazer a mudança que o povo queria. Ele podia dizer tudo isso aí. Isso havia de mostrar muita maturidade política e havia de mostrar também um forte sentido de responsabilidade, não é? Então, quando ele aparece e reduz tudo, a perseguição política, de facto o que ele está a mostrar é que ele não tem a segurança das suas próprias convicções. Mas é certo também que pela forma como as coisas estão a ser feitas, ele tem toda a razão em dizer que isto aqui é um processo político. Justamente por aquilo que eu disse antes, né? É muito unilateral, é obviamente unilateral, é aquilo que de facto se chama de lawfare, não é? O Estado autoritário a utilizar o direito como arma política contra os seus opositores. Acha que Mondlane e Forquilha acabaram condenados? Bom, essa é uma questão jurídica que me parece um pouco difícil de responder na minha qualidade de mero sociólogo. Mas, quer dizer, assim vendo... Isso também seria se pensássemos que a justiça é completamente independente. Sim, isso também. Bom, eu não vejo como é que o Forquilha seria condenado nesta situação, porque eu acho que ele saltou logo no início, ele distanciou-se logo no início deste tipo de manifestações. E foi por causa disso que houve esta cisão entre os dois, né? Sim. Portanto, não vejo como o Forquilha poderia terminar aqui condenado. Mas vejo que há toda a matéria, na minha perspectiva leiga, acho que há todas as razões para o Venâncio ser condenado em algumas das acusações que são movidas. E acho que essa é uma forte possibilidade. Acho mesmo que vai acontecer. Acha que dentro da Frelimo estarão a gente a pensar que isto poderá ser a oportunidade de acabar com a carreira política de Mondlane e impedir que seja candidato nas próximas eleições? Eu acho que essa é a aposta que está a ser feita por algumas pessoas. Infelizmente, as coisas em Moçambique parecem correr dessa forma. Há o trabalho das instituições, né? A PGR faz o seu trabalho, acha que devia fazer o seu trabalho. Mas há também sempre alguém que a legalidade é uma espécie de cavalo de Troia que é utilizada por forças políticas ocultas para lograr outro tipo de intento. Então é bem possível que alguém esteja a puxar os cordelinhos para que este processo continue e que o Venâncio Mondlane seja eliminado politicamente. Eu não descarto essa possibilidade. Que eu acho uma ideia má, uma ideia problemática, quer dizer, é uma coisa que condena o país a mais anos de instabilidade política. Chegamos ao fim da nossa primeira parte, passamos já em seguida à conversa com o nosso convidado, o investigador angolano Domingos da Cruz. Domingos, obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar presente neste podcast. Que manifesto é este que pretendem apresentar a 28 de Abril? Como é que surgiu e quem está por trás? O manifesto começou a ser trabalhado há 6 meses, terá sido
fruto de um diálogo entre a socióloga angolana Luzia Muniz e eu. Decidimos mobilizar organizações da sociedade civil angolana e também personalidades individuais que entenderam de facto que é oportuno e subscreveram o documento. Temos nesse momento mais de 30 pessoas que subscreveram o documento e organizações. O que é que esse manifesto visa? Basicamente, nós olhamos para o nosso percurso do ponto de vista histórico e, como poderá lembrar, infelizmente realizamos 5 simulacros eleitorais, não é? Que de nada resultaram. A nossa história é basicamente dominada por 2 grupos, essencialmente, nas últimas décadas, e nota-se claramente de facto um grande vazio do ponto de vista da ética política, né? Há uma manipulação permanente do povo. Um provérbio angolano segundo o qual, quando os leões lutam, o capim é que sofre. No caso de Angola, o povo é o sofredor exclusivo do nosso drama nacional, e a grande verdade é que não há propriamente uma luta. Olha, há uma obra do Mongo Beth intitulada França contra a África. E nesta obra, quando ele descreve a situação política dos Camarões, abordando particularmente a relação entre os partidos da oposição nos Camarões e o partido no poder, ele lembra que algumas lideranças do partido no poder dos Camarões dizem: olha, isso é uma questão de tempo, aqui não existe oposição, todos são parte do partido no poder. No caso da Angola, a minha esposa diz que não, no nosso caso, Congo Bet não se enquadra. No nosso caso, a oposição é propriedade do próprio regime. Nós não podemos contar com a oposição, entre aspas, e devemos distanciar-nos desses 2 grupos que manipulam o povo para os seus próprios interesses patrimoniais. Isso está muito claro, existem demasiadas evidências, e então chegou o momento de chamarmos a sociedade angolana, convocar a sociedade angolana para afastar-se desses grupos e começarmos a construir uma plataforma de libertação nacional coletiva que fuja a uma lógica messiânica, a confiar em lideranças ou em grupos partidários. Começarmos então a usar o nosso potencial enquanto cidadãos para que possamos nos libertar, à semelhança do que outros povos fizeram, não é? Chegou a hora. E é esse o objetivo central do manifesto: denunciar que o discurso da alternância é uma retórica puramente mentirosa e falaciosa, porque não há qualquer possibilidade de alternância, tendo em conta que nenhuma variável mudou na organização do simulacro eleitoral. E, por outro lado, dizer que perante essa situação nós temos que abrir um caminho que seja nosso, autônomo, sem qualquer relação com grupos que não partilham o mesmo objetivo que o da soberania popular. Portanto, nós precisamos de construir uma sociedade livre, próspera, democrática, e o resto está virado para interesses patrimoniais. Eles não estão nem ali para o sofrimento do povo, menos ainda pela democracia e pela liberdade. Né? A lógica é que é impossível desalojar o MPLA do poder através de eleições. Nós nunca realizamos eleições, António. Sejamos rigorosos. O que Angola tem realizado são simulacros eleitorais. As eleições servem e realizam-se nas democracias, não é? Sei lá. A África do Sul realiza eleições, né? O Botsuana realiza eleições, as Ilhas Maurícias, o Ghana, etc. Esses países realizam eleições, de facto são democracias. Olha, eu gostava de lembrar-te que há 15 dias saiu o último relatório que distingue sociedades livres e não livres, países democráticos e não democráticos, e Angola está claramente no quadro dos regimes autoritários. Portanto, não sou eu que estou a dizer, eu mais que sei relatório que o diz. E, portanto, é preciso lembrar que só as democracias realizam eleições. No contexto de regimes autoritários, isso está demonstrado, tanto do ponto de vista empírico quanto na análise da literatura, que os regimes autoritários podem simular eleições
como um instrumento para legitimar o poder perante, claro, o povo e perante os seus parceiros internacionais. E hoje, então, os parceiros internacionais também já não querem saber, não é? Porque a democracia, direitos humanos, isso está diria em desuso, não é? Eu acho que a era da democracia e dos direitos humanos, enquanto narrativa global que justificasse qualquer coisa, parece-me estar no seu fim. Então, perante esses simulacros eleitorais constantes, é preciso tentar explicar às pessoas, ao povo do ano que detém efetivamente a soberania popular, que, olha, por esse caminho não é possível. E, portanto, aqueles que se dizem partidos de oposição vão dizendo ao povo que é possível, através digamos, de um simulacro eleitoral, desalojar o MPLA, eles não estão errados. Eles fazem parte deste esquema de mentira. Porque eles vivem disto, não é? Eles vivem efetivamente disto. E deixa-me apresentar alguns argumentos muito breves e rápido. É que, como deverá saber, os partidos em Angola sustentam-se do Orçamento Geral do Estado de acordo com a lei dos partidos políticos em Angola. Ora, numa democracia isso é absolutamente normal. Eu particularmente tenho essa preferência para as democracias, de modo que a política não seja capturada pelo mundo do mercado, tal como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, que aquilo é completamente inaceitável. Pronto. Mas no caso da ditadura, o regime usa essa dependência dessas instituições partidárias para capturá-los e fazer deles completamente reféns. E no contexto de Angola, esse grupo não é vítima, porque esse grupo continua a dizer ao povo que é possível quando eles sabem que não é possível. E a questão que se coloca é, por que dizem isso ao povo? Para desmobilizar o povo, eles servem como uma espécie de bloqueio à luta popular, porque têm capacidade de mobilização, têm os recursos que vêm do Orçamento Geral do Estado, controlam a narrativa mediática, e nesse sentido é preciso começar a dizer às pessoas que, olha, com ou sem eleições, eles nunca são prejudicados, eles vivem, vão lá beneficiando de tudo que o resto beneficia ao nível do poder, não é? Portanto, não é possível, através de simulacros eleitorais, livrarmos da situação em que nos encontramos. Há algumas coisas que eu queria entender melhor. A primeira coisa, Domingos, é até que ponto é que esta iniciativa não faz de vocês uma espécie de formação política? Porque a partir do momento que vocês ocupam esse espaço, que em princípio devia ser o espaço cívico, o espaço de exercício de cidadania, vocês colocam-se como mais um concorrente político e não apenas a voz da cidadania. Então gostava de perceber como é que vocês equacionam esta situação quase paradoxal. Agradeço a questão, é muito interessante. Eu só gostava de lembrar que o exercício da cidadania é também uma outra forma de fazer de participação política. Mas percebo a preocupação do professor, no sentido de que, olha, os partidos políticos têm um espaço próprio e parece-me que vocês se articulam agora como que se de um partido político se tratasse. Prof, nós estamos a tentar dizer à sociedade angolana que aqueles que deviam desempenhar o papel que cabe aos partidos políticos, de facto, não estão a desempenhar. O que eles estão a fazer é única e exclusivamente manipular o povo em nome de interesses puramente materiais e financeiros. Nós não perderemos o nosso caráter, digamos, de cidadãos que querem manter-se ativos no espaço cívico. Queremos simplesmente tentar nos situar num quadro novo que se adequa ao contexto em que nós nos encontramos. O agir da sociedade civil, professor, na Suíça ou cá no Canadá, na África do Sul ou no Botsuana, certamente se adequa perfeitamente com o que diz na pergunta. Mas, no contexto de um regime ditatorial, num contexto de um regime autoritário,
A sociedade civil, como diz parte da literatura sobre a sociedade civil, uma sociedade civil em Moçambique ou em Angola não pode agir tal como uma sociedade civil no Canadá, sob pena de ser uma sociedade civil colonizada, que está a repetir padrões que não têm nada a ver com o contexto. A atuação deve ser sempre baseada no contexto. A promoção dos direitos e liberdades fundamentais, apresentar-se como parceiro de um governo, isso é numa democracia. No nosso contexto, o governo está a matar membros da sociedade civil, o governo prende membros da sociedade civil, o governo envenena membros da sociedade civil. Nesse contexto, a questão que se coloca é: nós vamos continuar a agir fingindo que somos uma sociedade civil que age dentro de uma democracia? Não. Por isso, nós queremos preservar o espaço cívico, mas tendo consciência de que nós não estamos a atuar numa democracia, por isso temos que mudar a nossa forma de atuação, mas tendo plena consciência também, claro, dos riscos que isso representa, não é? Sim, eu queria apenas fazer uma insistência, né? Só para continuar a refletir aqui com Domingos. Eu estou a pensar assim no the day after, dia seguinte, né? Vamos supor que a iniciativa logra os seus intentos, quer dizer, no sentido de realmente vocês, vamos lá, por exemplo, assumirem o poder. Existe um vazio, vocês assumem o poder. E depois, o que é que acontece? Voltamos a 74, 75, com os movimentos amplos. Então, no vosso caso, seria um movimento amplo de cidadania. Como é que este movimento vai garantir aquilo que hoje não se garante em Angola? Que tipo de precauções é que vocês estão a tomar para que não sejam vocês a cometer os erros que estão a ser cometidos pelos partidos hoje? Mais uma pergunta super interessante. E, professor, nós estamos a pensar neste movimento há mais de 6 meses, quase 8 meses. Estamos a construir como um projeto de médio e longo prazo. E, claro, a ideia é nós precisamos superar não só o partido de regime, como precisamos também de superar, do ponto de vista narrativo, primeiro, esse é o primeiro passo, a oposição desonesta que manipula o povo para interesses privados, de grupo e até étnico. E, claro, dentro desse projeto, nós pensamos em tudo isso, coisas como período de transição, como uma nova Constituição. E há um erro, por exemplo, que acontece em muitos processos revolucionários. Gostava de dar o exemplo do caso do Egito, em que os revolucionários que estiveram na rua puseram fim à ditadura, no final abandonaram o processo político e chamaram aqueles velhos que já faziam parte do jogo para assumirem. No nosso caso, a ideia é: nós temos um projeto de sociedade, sabemos o que queremos sobre Angola e não cometeremos o erro que outros cometeram. A ideia é: temos tudo definido, esse regime cai, conduz-se um processo de transição, cria-se uma nova Constituição e nós temos que nos apresentar como candidatos à presidência da República a conduzir Angola. Quando digo nós, refiro-me à identificação de membros do movimento, mas dentro de um quadro democrático. E então está tudo a ser delineado, mas claro, primeiro precisamos de nos impor ao nível da opinião pública e dizer aos angolanos que têm que se afastar da manipulação. Precisamos de introduzir no nosso espaço, no nosso debate político, a verdade e a ética. É possível fazer exercício da cidadania com ética, e para aqueles que depois querem avançar para o que eu chamaria de política pura e dura, fazê-lo também com ética. Não estou a falar de santidade. Sei que o Prof. Elise é muito sensível à moralização da política, mas estou a falar de fazer política com decência, não é? Não, é que eu percebo perfeitamente, quer dizer, sobretudo o que eu percebo é algo que a gente nota em muitos países africanos, sobretudo no seio da juventude. Há um certo desespero que me parece compreensível,
que faz com que, por exemplo, muitos jovens, muita gente na sociedade civil e nos partidos de oposição sinta que realmente não existe outra maneira de mudar as coisas pela via democrática clássica através de eleições que, conforme vocês dizem, são eleições fraudulentas, que não é possível mudar as coisas. Então, não é o vosso caso, mas há aqueles que chegam ao extremo de preconizar a violência, não é? Como a única alternativa para realmente fazer a mudança. E eu percebo isso aí. A única coisa que me inquieta é, de facto, esse dia seguinte, não é? Como é que depois se regressa à normalidade? Por exemplo, se há uma mudança violenta, que não é o vosso caso, mas só para a gente radicalizar a coisa. Se há uma mudança violenta, muito bem, e depois, como é que se deixa de justificar a violência legítima, não é, dentro do novo quadro? Depois já de haver aquele período, bom, as condições não estão reunidas e vamos ficar mais 5 anos antes de fazermos as eleições, porque as condições não estão reunidas. E enquanto isso, vamos metendo todas as pessoas que estão contra o processo na cadeia, não é? É um pouco isso que me inquieta. Percebo, Prof. Filipe, para que possa ter uma ideia sobre como a coisa é vista, nós nem sequer consideramos o simulacro eleitoral de 2027 como algo que nos interesse no sentido de participar, porque de nada vale para aquilo que são os propósitos que temos de médio e longo prazo. Estamos a pensar, de facto, a longo prazo Angola. Não significa necessariamente que a Luzia Muniz ou Domingos queira qualquer a protagonismo em alguma coisa, mas queremos simplesmente dar a nossa contribuição no sentido estratégico, no sentido organizativo, lançar a proposta e seguir o caminho que se impõe. E nós também concluímos através do inquérito que ficou reservado ao grupo que, de facto, a sociedade angolana está ávida de encontrar novos caminhos. Genericamente, as pessoas perceberam que há um grau de cumplicidade muito grande, eu até diria mais, porque a cumplicidade seria menos grave. O que há é mesmo captura, não é? A oposição é propriedade do próprio regime no contexto de Angola, quer dizer, como se estabelecem as relações, o grau de mentira que há. E em termos objetivos, gostava de dar alguns exemplos rápidos. É que nós temos, por exemplo, uma lei orgânica das eleições total e absolutamente contra os padrões internacionais, tanto ao nível da SADC quanto o que propõe as Nações Unidas, sobre o que deve ser uma lei eleitoral, e claro, a lei vai ser implementada. Para que possa ter uma ideia, a nova lei nem sequer permite que os cidadãos possam verificar o resultado da votação na Assembleia onde ele votou. Quer dizer, o que significa que isso inviabiliza a participação dos cidadãos no processo eleitoral, né? Além do mais, temos a Comissão Nacional de Eleições, que é uma instituição total e absolutamente capturada pelo regime. Os serviços secretos participam na gestão do processo eleitoral. O regime usa as igrejas, as autoridades tradicionais, captura toda a administração pública, professores, alunos, funcionários do Estado, toda a máquina ao serviço do regime, a imprensa. E perante essas condições objetivas, ainda assim, os partidos da oposição dizem ao povo: olha, é possível. Não, não é verdade. Eles sabem que não é possível. Dizem porque eles beneficiam com ou sem alteração, com ou sem verdade eleitoral, eles beneficiam disto, não é? É dali que esse discurso de convencimento do povo de que devemos participar no simulacro eleitoral funciona como um bloqueador da vontade revolucionária da sociedade, não é?
porque eles têm capacidade de mobilização, têm meios, né? Domingos, a conversa já vai longa, não podemos estender muito mais, mas gostava de fazer uma pergunta. Na conversa que tivemos em 2024, a propósito do seu livro, Angola Amordaçada e Direitos Humanos na Era da Incerteza, disse que um povo como o angolano, submetido a tantas privações, já não tem capacidade de se rebelar. Este manifesto está a pensar exatamente o contrário, que ainda há capacidade do povo angolano se rebelar contra aquilo que existe em Angola. O que é que mudou para hoje acreditar naquilo que já não estava a acreditar? Olha, apelas-me a algo muito, muito interessante. O que me levou a mudar, aproveito a pergunta para dizer que efetivamente mudei a minha perspectiva. Eu olhei para vários exemplos do passado, de povos que passaram por tempos de opressão, vá lá, muito mais longo do que o nosso, e em algum momento se levantaram. E em termos antropológicos, refleti profundamente na capacidade do ser humano manter-se sempre esperançoso, independentemente das circunstâncias, e também em conversas com outras pessoas, convenceram a demover-me da minha posição e acreditar que o nosso povo pode fazer alguma coisa. E, por outro lado, a partir da nossa própria experiência, nós vivemos muitos anos de opressão colonial e chegou um momento em que os angolanos, digamos, se levantaram. Portanto, o que os outros disseram, olhando para as experiências históricas e para a nossa própria experiência, achei que inicialmente a minha perspectiva não é a mais adequada, dali a minha mudança de posição. Domingos, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa sorte para esse manifesto e até uma próxima oportunidade. Obrigado, António. Obrigado, professores. E até a próxima. Estamos quase a chegar ao fim do episódio desta semana, mas antes de nos despedirmos, vamos deixar aqui as nossas sugestões, como de costume. Professor, o que é que nos trouxe desta vez? Bom, eu trago algo que eu vou perder porque não estou em Maputo, mas vai ser na quinta-feira. O Easy Jazz vai acontecer. O nosso músico Stuart Sukuma vai fazer um grande concerto para celebrar o Dia da Mulher Moçambicana, que vai ser no próximo dia 7. Esse concerto vai acontecer no dia 2, quinta-feira, em Maputo, num local que se chama Black Mamba. E tem um menu que eu achei muito interessante. Por exemplo, a Ana Girão e a Sônia Sultuan vão fazer poesia, a Sondra Pisura e a Mafalda Vasconcelos também vão estar lá na pintura ao vivo. Portanto, vai ser uma coisa, acho que vai ser muito fantástica. E quem estiver em Maputo ou quem estiver a ir para Maputo hoje ou amanhã, não devia perder essa oportunidade. Eu, pela minha parte, venho falar de um prémio que já vai na 7ª edição, o Prémio DST Angola, Camões, um prémio promovido pelo DST Grupo, empresa portuguesa do setor da construção e da engenharia, em parceria com o Instituto Camões. Este ano o vencedor foi o angolano Paulo Campos, distinguido pela sua obra 111 Sonetos Novembrinos. Médico, académico e escritor, membro da União dos Escritores Angolanos, Paulo Campos presta uma homenagem simbólica à independência de Angola, celebrada a 11 de novembro de 75, cruzando o rigor formal do soneto clássico com a memória histórica, a identidade cultural e a vivência contemporânea do país, afirmou o júri presidido por José Mena Abrantes. O prémio deste ano, no valor de 15 mil euros, referente a obras publicadas em 2023 e 2024, foi dedicado exclusivamente à poesia de autores angolanos. Este prémio será entregue no mês de maio, em data e local ainda a designar. E agora, sim, chegamos ao fim. Assim que nos acompanhou neste episódio, nosso muito obrigado. Daqui a 15 dias voltaremos para mais conversas em torno de temas africanos. Professor, como sempre, foi um prazer falar consigo. Um abraço. Prazer foi todo meu. Outro abraço.